Capítulo 7. Verificando os resultados. Perambulando, qual menino perdido pelos corredores do templo espírita, procurava um mestre a fim de contar o ocorrido. Encontrou o adversário mor em intensas tarefas de organização, diante da turba de obsessores que estagiavam na casa espírita sob autorização do alto, delegando-lhes tarefas de influenciação. Terminada a reunião da maldade, o discípulo contou-lhe em linhas gerais os acontecimentos, tirando Júlio César do sério. Infeliz, quantas vezes eu lhe avisei. Todo cuidado é pouco. Você é um fraco mesmo. Se Daniel, o responsável pela seita de Mamon, não estivesse incumbido de valorosa tarefa que acabei de lhe dar, você seria substituído neste momento. Abra o olho. Eles estão em toda parte. Não podemos vê-los. Eles, os representantes da luz, contudo, podem nos monitorar enquanto permanecermos aqui. Por isso, a vigilância deve ser redobrada. Deixe-me ver, disse o obsessor-chefe, aproximando-se do servo, batendo-lhe discretamente no rosto, como se desejasse despertá-lo. Permanece lúcido? Não lhe fizeram nenhuma lavagem cerebral? Tortura? Mas, senhor, disse o auxiliar, desejando falar-lhe que não encontrou nada disso, mas foi interrompido pelo perseguidor. Nada demais. Se já não bastassem todas as minhas atividades, agora terei de lhe vigiar? Preste atenção aqui. Você está proibido de se afastar sem a minha necessária autorização. Nosso processo está chegando ao fim. Logo sairemos daqui. Lá fora você é muito útil para a nossa organização. Esqueceu que lhe confiamos um exército? Lembra-se dos casos graves de obsessão que coordena? Vai jogar tudo isso fora por causa de umas palavrinhas tolas e sentimentais? Uma vez se acorda, e sem falar na promoção que estou empenhando em lhe conceder? Mas faça-me favor. Promoção, chefe? Perguntou o secretário, demonstrando no semblante ânimo, caindo na tola encenação do sumo perseguidor. Sim, meu caro. Promoção. Por isso, vê se anda na linha. Mais um deslize seu e eu serei obrigado a cancelar todo o processo encaminhado aos nossos coordenadores, pleiteando a sua ascensão em nossa equipe. Dessa forma, meu caro, tome muito cuidado para não desafiar a ira dos nossos superiores, entendeu? Agora, eu estou verdadeiramente irritado! Gritou o perverso Júlio César. Mas que audácia! Os emissários do bem atingiram o limite! Quiseram arrebatar meu secretário? Mas eu não acredito! Então vocês vão ver! Gritava o superior de Gonçalves, olhando para o nada, como se quisesse identificar as entidades invisíveis. Avante, criatura infeliz! Nosso trabalho deve continuar. Enquanto você era doutrinado, nossa equipe verificava os grupos mediúnicos que atenderiam nossas expectativas. 5 deles são fortes candidatos para o processo de fascinação. E adentrando uma das salas de trabalhos mediúnicos, ligaram-se a 2 participantes bastante receptivos aos pensamentos inferiores. Sondando-lhes o mundo íntimo, notaram que um dialogador e uma das médiuns trocavam pensamentos sensuais. Senhor, disse Daniel, o discípulo de Mamon,
Trago a ficha. Soraya Barreto e Sérgio Queiroz, candidatos ao adultério. O que me diz? Excelente! Será um escândalo formidável. Para seu primeiro trabalho no grupo profissional, você está muito bem, viu? Vamos ver agora quem é que pode mais. As fofocas sobre o caso da médium e do dialogador adúltero explodirão por esses corredores feito pólvora. Vamos, precisamos nos organizar. Ainda temos muito o que fazer para executar este nosso plano. Soraya e Sérgio eram trabalhadores de um grupo mediúnico. Ela, médium, não muito educada, comparecia raramente às reuniões de estudos doutrinários de orientação geral. Julgava-se algumas vezes privada das alegrias do mundo por causa do compromisso mediúnico. Casada com um homem digno e respeitável, não se sentia feliz diante da sagrada oportunidade do casamento. O dialogador, igualmente consorciado com dedicada esposa, digna de admiração e amparo espiritual. Entretanto, ignorando as orientações espíritas, colocavam-se à disposição de entidades desequilibradas, gozando a vida de maneira irresponsável. Ambos os tarefeiros do socorro espiritual abriam grandes brechas aos inimigos da verdade. Não se dedicavam à vivência mínima dos ensinamentos adquiridos, permanecendo interessados apenas nas atividades fenomênicas. E porque mantinham afinidades nas intenções, ligaram-se magneticamente por ondas mentais. Na reunião de intercâmbio, pouco contribuíam, tornavam-se elementos isolados pelos mentores, pois que os pensamentos não atingiam regiões superiores para ajuda na tarefa socorrista. Todos estes dados eram de domínio dos invasores das sombras. Os instrutores do mais alto, igualmente, sabiam deste possível envolvimento entre os cooperadores citados. Contudo, não podiam privá-los do convívio entre os companheiros encarnados junto à casa espírita. Entretanto, orientações espirituais gerais, exaltando a moral, o nobre objetivo do casamento, o esforço para domar as más tendências, como ponto a identificar o verdadeiro espírita, foram transmitidas através de vários medianeiros, mas nenhuma delas foi acatada pelos dois tarefeiros envolvidos, o que oferecia largo campo de atuação para Júlio César e sua falange. O inimigo da harmonia reuniu rapidamente os servidores à sua disposição, iniciando mais esta trama diabólica. Camaradas, eis que estamos avançando de maneira muito satisfatória. Agora haveremos de usar mais uma vez uma arma bastante delicada, a fascinação. E o campo de atuação será de novo a mediunidade? Perguntou um dos presentes. Não e sim. Respondeu o maquiavélico. Não exploraremos a mediunidade em si, mas desejaremos atingir muitos médiuns. A fascinação, prosseguiu o perverso arquiteto, será no campo da sensualidade, dos instintos humanos. Um trabalho pouco difícil, pois aqueles que envolveremos já vibram em nossa sintonia, autorizando-nos a ação. Simplesmente teremos de estimular um pouco mais as suas tendências inferiores. Precisamos fazer com que estes tarefeiros invigilantes e imprudentes se desequilibrem, comprometendo o bom andamento da reunião, abrindo-nos o campo para atingirmos o grupo todo. E eu quero o grupo todo. E os amigos superiores? Perguntou outro, muito preocupado. Não vão nos impedir? E se formos pegos, como aconteceu com Gonçalves? Não tentarão nos afastar de nossos propósitos? Se caírem nas mãos dos responsáveis espirituais por esta casa, preveniu o perseguidor cruel,
Finjam terem se transformado para livrarem-se da imantação mediúnica. Inventem, se necessário, histórias mirabolantes ou permaneçam calados, mudinhos. Eles, os mensageiros do Cristo. Prosseguiu o preceptor das trevas. Não podem nos expulsar. Trabalham pela tolice do amor. Isto representa um ponto positivo a nosso favor, porque preferem esperar pela nossa transformação moral, em vez de nos destruírem, enquanto aguardam nossa metamorfose no campo dos valores espirituais, que para nós é impossível, nosso plano avança. Mas, mestre, eu estou com muito medo. Continuou o camarada prudente, levando outros a concordarem. Não seria melhor desistirmos? Estamos na toca do inimigo. E se os emissários da luz estiverem com a verdade? Estas palavras finais mexeram intensamente com Júlio César, fazendo-o perder a razão. Como ousas querer desistir? E aproximando-se do obsessor temeroso, fitou-o de maneira profunda, agarrando fortemente pelos andrajos em atitude agressiva e chacoalhando-o violentamente por várias vezes, acrescentou irado: Escute aqui. Experimente abandonar esta missão. Tente render-se aos falsários do amor. Apenas tente. Deseje por um único minuto levantar um movimento contra os meus propósitos e você verá o que lhe acontecerá. Se eu souber de uma tentativa sequer de sua parte ou de alguém da minha equipe para mudar de lado, será sumariamente confinado nas prisões de nossa cidade por tempo indeterminado. E além do mais, continuou o malvado perseguidor, aterrorizando e ameaçando os obsessores. Sei que muitos de vocês ainda têm entes queridos encarnados. Experimentem abandonar nossos propósitos e verão o que acontecerá aos seus. Olha aqui. Não despertem a minha ira, muito menos a dos nossos superiores. E continuando, disse-lhes: Prestem atenção. Os espíritos bondosos não poderão nos impedir, pois que estaremos ligados aos pensamentos e emoções de Soraya e Sérgio. Por isso, coragem. Pessoas fracas não convivem comigo. Gonçalves começava a observar o chefe com outros olhos. Sentia-se um tanto diferente e pela primeira vez analisava as colocações do seu superior, distinguindo-as do atendimento respeitoso que recebera dos amigos espirituais. Era o início de uma importante reflexão. Elvira! Gritou o mandante. Onde você está? E da turba, entidade feminina, usando esfarrapada fantasia, imitando as dançarinas espanholas, rasgou a pequena multidão, estalando desajeitada castanhola, enquanto dançava sensualmente, arrancando dos comparsas assovios, palmas e admiração. Parem com isso! Ordenou o porta-voz das sombras, fazendo surgir o silêncio. Entregaremos este caso a você, Elvira. Sei que questões de envolvimentos no âmbito das emoções é da sua especialidade. Quero que destrua o casamento daqueles dois. Que impeça o autocontrole das emoções, deixando-os fascinados um pelo outro, a ponto de perderem a razão e a compostura, embreando-se no campo do sexo desequilibrado, a fim de perturbarem-se e a fim de perturbarem ainda mais os trabalhos espíritas e tornarem-se um grande escândalo na instituição. Não admito falhas. Ouviu bem?
Fique tranquilo, não costumo decepcionar meus superiores. Respondeu a servidora sensual. O senhor sabe da minha competência, não sabe? Então, mãos à obra. Gonçalves! Pois não, senhor. Qual é o resumo do nosso trabalho? Como estão as tarefas dos outros camaradas? Vejamos as anotações, senhor. Respondeu o secretário. Já atingimos a responsável pelo atendimento fraterno, comprometendo as tarefas nessa área. Um grupo de fluidoterapia causando desconfiança e concorrência. Este agrupamento de socorro espiritual que está em andamento, cujo objetivo é provocar escândalos e, consequentemente, a fofoca destruidora. Outros camaradas sobre as suas ordens já realizaram o afastamento de um entrevistador, coordenado por Márcia Boaventura, das tarefas das noites de segunda, terça e quarta-feira. Seguindo suas orientações, o envolvemos a fim de que julgasse fosse preciso melhorar a vida material. Fizemos com que se inscrevesse em seu terceiro curso universitário. O mundo ganhará mais um inútil acadêmico e perderá valoroso cooperador do bem. 5 expositores dos mais variados cursos de espiritismos espalhados pela casa tiveram promoção no emprego sob nossa influência, tendo obrigatoriamente de abandonar as tarefas a fim de cumprirem os compromissos materiais. 3 dirigentes de grupos mediúnicos pediram licença, atendendo a caprichos familiares, fazendo longa viagem, também sobre nossa atuação. Os eruditos espíritas não foram esquecidos. Com a vaidade superexcitada, estamos sugerindo que reformulem todos os trabalhos na casa, toda a área doutrinária. Isso sim é que vai gerar uma grande fofoca. Desejamos fazer com que entrem em confronto com a organizada diretoria de doutrina. Estamos ainda fazendo com que modismos de toda ordem apareçam por aqui, trazidos pelas pessoas eufóricas. 300 processos de obsessão simples foram implantados junto àqueles que nos oferecem brechas, a pretexto de atrapalhar os diversos trabalhos espíritas. Estes, num mecanismo em cadeia, exatamente como o Senhor planejou, haverão de triplicar as irritações, abrindo os nossos caminhos. Verificamos as obras assistenciais e notamos estarem passando por várias dificuldades financeiras. Envolvemos alguns responsáveis que entraram em nossa esfera de ação por conta do pessimismo, do nervosismo exagerado, da falta de fé, por terem esquecido do ideal espírita e prenderam-se simplesmente à questão de organização, agindo com frieza, distantes do amor. Com isso, podemos desestimulá-los intensamente. E agora estão prestes a abandonar as suas funções. Nas promoções beneficentes, igualmente tivemos boa infiltração, pois que os cooperadores, verificando estarem fora das reuniões mediúnicas, da seriedade dos estudos, entregaram-se às piadas, às brincadeiras, à maledicência, à competição, à inveja e o ciúme. Isso tem afastado vários trabalhadores matriculados nestas obras. No pequeno coral, inspiramos-lhes músicas mais agitadas, fazendo com que se oponham à direção da casa em querer divulgar o espiritismo pela canção. Sugerimos-lhes outros ritmos a fim de atordoar-lhes e confundir-lhes o pensamento. O regente, praticamente um dos nossos, tendo levado a sua ideia à direção doutrinária, e esta obviamente solicitando a retomada do trabalho com músicas que elevem a criatura humana, conduzindo mensagens de transformação moral, tal como é o objetivo do espiritismo, fez com que o condutor das vozes espíritas se irritasse, quase desistindo das tarefas. Ainda temos o grupo de teatro, que certamente nos atenderá às mesmas solicitações, melindrando-se certamente quando a pureza doutrinária lhe solicitar evitar no centro a propagação de obras não espíritas. Temos procurado, diante dos agrupamentos de estudos, estimular os contestadores natos, fazendo com que estejam especialmente alterados, conseguindo com isso atrapalhar vários participantes. Em muitas outras reuniões, estão recebendo a visita de nossa falange. Falta ainda atingirmos definitivamente o presidente e o diretor doutrinário da instituição.
Seguindo as suas palavras, continuou Gonçalves, colocamos cerca de 10 espíritos adversários com cada um, esperando que ofereçam brechas de atuação, mas eles desfrutam de proteção espiritual admirável por conta do esforço que empenham na conduta reta e pelo trabalho sério que executam. Contudo, Senhor, nosso labor permanece difícil, pois não faltam aqueles que são verdadeiras rochas morais, os que têm atraído impressionante proteção espiritual pelas atitudes cristãs. Esse processo tem exigido muito dos nossos cooperadores. Já tivemos de renovar nossas turmas por 5 vezes. Nossos trabalhadores sentem-se fracos ao entrarem em contato com certos ambientes amorosos, que obrigatoriamente têm de visitar, com o objetivo de atormentar e desviar os encarnados da bondade. E sobre estes, nossa influência tem sido praticamente nula. Não sei se nossa equipe conseguirá ir até o fim. Acredito que estamos andando devagar demais. Nada disso, meu caro. Acrescentou o mandante. Os pontos principais estão sendo atingidos. Aguarde e verá excelente resultado. Quanto aos responsáveis pela instituição, haveremos de visitá-los pessoalmente em breve. Primeiro, vamos atormentá-los e preocupá-los desestruturando as tarefas. Depois, quando estiverem irritadinhos com o mau desempenho dos departamentos, os escândalos, as fofocas, os pegaremos de jeito. Agora, deixemos o caso Soraya Barreto e Sérgio Queiroz nas mãos de Elvira, nossa querida musa sensual.